Sejam bem-vindos a mais um podcast Pecuária 5.0, podcast para quem gosta de gado. E hoje, falando de gado, nós trouxemos uma empresa muito importante. Junto com a Unicampo, o Unicast, nós trouxemos aqui, né, o nosso amigo Michael. Esses caras aqui que são excepcionais na marcha. Quero que vocês se apresentem, traga pra gente aí quem são vocês, quais são as funções dentro da marcha. Primeiro, começando de lá pra cá, né? Bora, Michael. É isso aí, Paulo. Obrigado por essa presença aqui no Unicast Podcast. A gente está com a Unicampo Máquinas, trazendo os parceiros, discutindo alguns assuntos aí de pecuária e agricultura e fazendo esse bate-bola. Para quem não conhece, a Unicampo Máquinas, aí a gente tem 5 filiais atendendo 2 estados, a Bahia e o Tocantins, com 14 anos de existência. E eu sempre brinco que eu não vendo máquinas, eu trago soluções para agropecuária e agricultura. E hoje, né, Paulo, nosso entrevistado está aqui, o pessoal da March, grandes parceiros. Grandes A parceiros. March hoje traz grandes soluções para agricultura e pecuária. Hoje o assunto é pecuária. E a gente é parceiro da March mais de 4 anos de existência e eles estão aqui com nós hoje, presente, na Bahia Farm Show. Então, deixar aí o pessoal aí, tanto o pessoal Paulo e demais aí, para se apresentar e falar o que hoje a March traz aí de inovação aí para nossa agropecuária. Muito obrigado, Maicon. Isso é um prazer também estar aqui no estande da Unicampo e na feira na Bahia Farm Show. Eu sou Danilo Queiroz, eu sou o coordenador comercial na Marcha. Então, falando um pouco da empresa, né? A Marcha é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, levando soluções em armazenagem. Então, a gente tem diversos produtos com relação à parte de armazenagem móvel em silo bolsa e a gente tem parcerias, revendedores parceiros nas regiões. Inclusive, a gente está junto aqui com as máquinas de pecuária e grãos aqui no estande da Unicampo. E o objetivo é isso, levar soluções para o nosso produtor rural, para cada vez mais otimizados, né, e levar essas soluções tecnológicas aí para o produtor. E a gente vai fazer com excelência aí esse bate-papo hoje aqui. Show de bola. Maravilha. Muito obrigado, Maicon, Unicampo, tá? Em nome da Marcha, a gente agradece vocês. Eu sou o Paulo, sou o coordenador comercial de pecuária da empresa. É uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente tratar desse assunto que é muito contemporâneo, e importante, né, no cenário para todos os produtores, que é a pecuária no Brasil. Show de bola. Quando a gente fala em agropecuária, quando a gente fala em pecuária em si, a gente fala em alimento, né? Os alimentos da pecuária, eles são hoje responsáveis por 90% do custo, né, diário desse animal dentro da fazenda. Quando nós trabalhamos com a alimentação animal, principalmente uma parte que é a parte do volumoso desses animais, a gente trabalha com um insumo que está ali dentro que ele pode degradar ao longo dos anos. Você pode estragar ali dentro da fazenda o manejo desse produto ali dentro, ou então a má armazenagem desse produto na fazenda. O que a Mache hoje traz de tecnologia e inovação, que a Mache tem inúmeros produtos, né? Inovação e tecnologia em produtos para agregar com a agropecuária. Só fazendo um apanhado geral aqui com relação às máquinas, né? A gente tem com relação ao portfólio completo, tanto na linha de grãos quanto em pecuária, né? Como hoje o bate-papo vai ser mais focado em pecuária, até uma conquista, a gente está trazendo, eu acho que o primeiro ano aqui na Bahia Farm Show, as máquinas de pecuária, né? Então, a gente trouxe a ideia, eu e o Marco, a gente conversou aí durante essas últimas semanas, para a gente ter essa visibilidade, principalmente para essas soluções de pecuárias para o produtor aqui do oeste da Bahia. Então, a gente trouxe as 2 máquinas de pecuária, que o Paulo vai falar mais dessas máquinas há pouco, e só que assim, foi uma grande conquista justamente para a gente ter essa visibilidade e o produtor aqui do oeste, ou do oeste baiano, conhecer mais essas máquinas, né? Então, o objetivo é levar essas soluções que a gente já tem fomentado aí em algumas regiões do Brasil e trazer para o produtor essas soluções inovadoras, né? Antes do Paulo falar das máquinas, queria agradecer demais a iniciativa de Maico, né? O mercado pecuário ele agradece, os pecuaristas ele agradece, porque a pecuária assim, ela é muito martirizada dentro do mercado, mas ela é muito lucrativa. Ela é uma empresa muito lucrativa. E a pecuária hoje, junto com a agricultura, elas são empresas que rodam junto, né? Pra você ter noção, o maior rebanho bovino nosso está aqui no oeste da Bahia, né? Tá aqui em Santa Rita de Cássia. O maior rebanho bovino do oeste da Bahia está em Santa Rita de Cássia. E é uma cidade onde não se tem, sabe, aquela atenção do pessoal, não tem Sim. aquela atenção pro pecuarista, Sim. né? Essa atenção que você tá dando em colocar na Unicamp, que é um portfólio gigante, já vindo do mercado agrícola, trazer produtos pecuários que são produtos inovadores, Isso produtos aí. tecnológicos. Eu
particularmente uso Marcha, né, eu uso produtos da Unicampo, lá na fazenda que a gente dá consultoria, e são produtos que são sem igual hoje no mercado. Né? Hoje no mercado não tem um produto que eu posso dizer, esse aqui é similar e ele consegue me atender melhor. Não. Esses produtos que você está trazendo, Mike, essa solução que você está trazendo, são soluções que agregam demais no nosso mercado. É isso aí, Paulo. O que a gente buscou com a parceria com a March, todas as Bahia Farm Show, a gente vinha sempre exposição da agricultura, 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 todas as demais feiras com agricultura, e já vem dos 2 anos que a gente vem buscando essa agropecuária intensiva. Antes, quando falava uma agropecuária, a gente buscava uma extensiva, boi ao pasto, e hoje não é mais essa agropecuária que está voltando. E sim, é armazenagem, tentar fazer maximizar a alimentação, como a gente trabalha aqui, o oeste da Bahia e as demais regiões, aí com 6 meses de seca, 6 meses de chuva, uma armazenagem íntegra para poder ter um produto de tal qualidade que o boi está comendo no pasto. Então, com essa vinda da March, a gente começa a fazer uma agropecuária mais intensiva, mais qualificativa, dos produtos que antes a gente não era visto aqui em feira ou até mesmo na região. E isso abre as portas, a March é um exemplo de armazenagem que era intensiva na agricultura, depois Sim. pode deixar a palavra, e essa brecha desse mercado, dessa agropecuária, da pecuária que não era trabalhada, hoje para nós começa a ter uma ampla linha de faturamento e produtos para melhor essa agropecuária, o pecuário em si, estar numa sustentabilidade melhor, tá? Sim. Um pouquinho das máquinas. Um pouquinho das máquinas. Só fazendo um adendo ao que o Maicon pontuou muito bem, tá? Sobre o desafio da armazenagem, tá? Nós da Marcha, nós já somos excelentes em armazenagem, nós somos uma empresa que nós estamos há 20 anos no mercado, tá? E somos excelentes em armazenagem. Nossa vida é armazenar comida, tá? Pensando nisso, tá? O produtor hoje ele vai investir numa dieta, ele vai investir em maquinário, tá? A pecuária está cada dia mais tecnificada, né, Maicon? E quando a gente pensa em alimentação, em dieta, a gente precisa pensar isso como valor agregado, como dinheiro, tá? Então, como que você guarda seu dinheiro? Você vai guardar seu dinheiro de uma forma eficiente, tá? Como você quer uma eficiência nessa armazenagem, a gente busca o quê? Levar para o produtor o poder de armazenar com a mão de obra mais baixa, tá? Com um produto que ele vai ter uma qualidade superior quando ele está dentro da bolsa, uma facilidade, tá? Na armazenagem, na retirada desse produto. Isso tudo vai melhorar o quê? O dia a dia, a rotina da sua fazenda, quando a sua fazenda, né, quando a sua operação ela entrar no eixo junto com as máquinas, você vai conseguir ter mais tempo para você se dedicar para outra atividade na fazenda, você vai colocar menos trabalhadores, menos colaboradores envolvidos numa operação de ensilagem, por exemplo. Um exemplo da Ingrain 900, tá? A gente traz aqui para a feira uma máquina que ela vai te dar uma autonomia de 150 toneladas por hora com um operador e um trator de 120 cavalos. Isso aí. Já que assim, Paulo, falando da Ingrain 900 aí, já que nós estamos. O que o pessoal falou assim, até clientes vieram aqui comigo, falou, Mike, como que você está colocando uma silagem picada? Qual que é o custo disso dentro de uma bolsa de 9 pés? Se eu posso fazer uma trincheira, se eu posso jogar no chão. Então eu queria que você deixasse as palavras técnicas aí da utilização da máquina para um amigo agricultor pecuarista, entender um pouco mais do processo, a hora que você falar, vou colocar uma silagem dentro de uma bolsa. Perfeito, Maicon. Olha, de começo, tá? Para começar, quando a gente não está aqui falando que o sistema de silo superfície é pior ou que o de trincheira é melhor. Não, a gente está trazendo uma alternativa de armazenagem, certo? Vamos fazer aí um breve comparativo aqui sobre um sistema de armazenagem num silo aéreo, por exemplo. O produtor vai colher, vai trazer esse produto, a primeira coisa que ele vai fazer é jogar o produto no chão. Em contrapartida, com a nossa máquina, ele não vai no chão, tá? Já cai direto na máquina. Compactação. Quais são os cuidados que você precisa ter na hora de você compactar num silo trincheira ou num silo superfície? Camadas de 10 centímetros, passar aquilo em todos os sentidos para você ter uma compactação eficiente. Você precisa ter diversos cuidados. Enquanto você coloca na bolsa,
você só coloca na máquina e ela vai trilhar, vai compactar, armazenar, inocular esse produto para você. Show de bola. Hoje, pensando em silagem dentro de uma fazenda, eu trabalho muito com silagem. Tem muitas fazendas que a gente trabalha aqui com silagem, né? O tamanho da partícula influencia, a compactação influencia, o tipo de inoculante influencia, o tipo de máquina que você está cortando influencia, que são as forrageiras que você está cortando ali para colocar do silo bolsa, né? Uma vantagem muito grande, já falando da embolsadeira, né? Da máquina, da marcha, tem um ponto muito importante que é assim, quando eu estou embutindo, eu não dependo da compactação. Quando eu estou embutindo, eu estou tirando 100% a entrada de oxigênio dentro do silo, né? Que é o que causa micotoxinas, é o que dá entrada, que vira aquele chorume, aquele fedor, ela começa a fermentar, a silagem começa a fermentar no lugar dela fazer o trabalho real dela, que é se transformar em uma silagem, em um alimento. Eu consigo tirar com menos tempo, né? Sim. A silagem de dentro do silo bolso, se eu fizer uma boa compactação, porque na 60, que eu tenho uma afinidade maior, eu consigo compactar da forma que eu quero, né? Eu consigo compactar mais, compactar menos. Se ela tem um tamanho de partícula que está menor, está maior, se a partícula está maior, eu vou compactar mais. Se está menor, eu compacto menos, para dar aquela densidade de 400 quilos ali por metro cúbico, de 400 a 700 quilos por metro cúbico, né? E hoje, uma 900 dessa, como que é a questão de compactação e a proteção em si dessa silagem dentro do sistema? Como você falou, Paulo, a silagem é uma comida viva, tá? Sim. O que que a gente tem quando a gente coloca esse produto na bolsa? Nós temos um ambiente hermético, tá? Evita a circulação de oxigênio. A silagem, vamos falar aqui a grosso modo, tá? Ela não gosta de oxigênio, tá? Quando você coloca esse material na bolsa, você está livre desse oxigênio. Então você tem uma fermentação mais estável, certo? E essa fermentação mais estável, armazenada na bolsa, o que que vai conferir para o animal? Uma digestibilidade maior dessa comida que vai estar na bolsa. É, o que é interessante também, né, é entender que o processo ele não se joga a silagem no chão para você fazer a compactação, né? Ela não tem essa fase, né? Porque como nós falamos ontem da Ecograde, né, Sim. ela corta uma fase. Qual que é a fase? A pior fase. A pior fase é você compactar e enlonar. Qual que é o fator externo que impacta ali dentro, né? O fator externo é mão de obra, maquinário, que você tem que ter uma densidade nos pneus da máquina para você poder fazer a compactação, cara, é um problema gigante. Mais tratores, você tem que comprar mais tratores, você tem que ter mais funcionários, você tem que ter a lona, fechar bem fechado quando é um silo aéreo, quando é um silo trincheira, ou qualquer outra forma que você vai guardar essa silagem lá dentro da propriedade, e você consegue, né, fazer, no mínimo, você perde 10 a 15% por fatores externos, não internos. Eu mesmo tive experiência que eu não perdi 1% da silagem colocando em silo bolsa. Com os parâmetros técnicos que você tem, que você consegue entregar para a gente, parâmetro técnico, qual que é a influência financeira, né, de uma Igrain 900, de um silo bolsa, colocando silagem dentro? Qual que é a influência financeira? O que, que o cara economiza ali? Você consegue falar para a gente, tanto essa parte de maquinário, quanto a parte de mão de obra, quantos por cento ali ele consegue influenciar? Olha, nós temos várias maneiras de responder, mas vamos falar financeiramente, tá? Você tem uma operação de silagem, primeiro você precisa estar atento ao seu custo de produção, quantas toneladas, né, você vai você vai produzir, quanto que essa silagem vai custar para você embolsar. Quando você coloca na bolsa, a gente está falando de perdas próximas a zero, tá? Existem as perdas pelo processo de fermentação, isso é o processo químico, né? É o processo da silagem, tá? Existe, mas perdas físicas você não vai ter. E comparado a um sistema de silo aéreo que pode chegar aí a 20% de perda, você tá aí o número, tá? Então você consegue ter uma eficácia no seu produto, você evita no mínimo 20% de perdas. Entendo. Ó, falando em questão de custo, só para vocês entenderem, eu tenho uma planilha, até posso disponibilizar, posso colocar um QR Code aqui do lado, disponibilizar uma planilha e os dados
que eu tive de uma propriedade onde eu coloquei e vi o custo da máquina e do silo. Coloquei a lona da Unicamp, a lona que o Michael me passou, Sim. a embolsadeira, Embolsadeira. né? Até os tratores que a gente trabalhou nesse processo vieram da Unicamp, né? Foi uma solução sem igual que a Unicamp conseguiu entregar para a fazenda. E os custos, eles chegam por quilo de silagem produzida, tá? Só da ensiladeira, da embolsadeira e da parte operacional, eu gasto 0,08 centavos por quilo de silagem produzida. Esse número eu consigo entregar para quem quiser, né? Em uma fazenda com 50 hectares de silagem. Imagina se fosse uma fazenda maior, que consegue maior. É um processo que consegue aumentar, né? Você consegue escalonar esse processo lá dentro. E acho que um ponto também principal, assim, até comentando com alguns clientes, é você poder fazer, colocar a bolsa, às vezes mais próximo à área que está colhendo, Sim. colocar a bolsa próximo a um confinamento, para ser extraído com mais agilidade. Então você não precisa ficar escravo de um silo trincheiro em um ponto só fixo. Você tem como conduzir essa máquina, levar ela a um ponto que você quiser fazer silagem. Ou armazenagem, ou numa área mais alta, evitando umidade, evitando outros pontos, ou próximo ao confinamento. Sim. Falando um pouquinho dos parâmetros técnicos, desses parâmetros que a gente está conversando, o que você falaria sobre a Ingrain 900, sobre outras máquinas que a Marcha consegue entregar para a gente? É assim, a gente falou um pouco aqui sobre a pecuária e sobre a questão da silagem, né? Mas eu vou um pouco assim até mais macro, né? A questão do armazenamento em silo bolsa, né? Essas vantagens aí que o Marco acabou de citar é extremamente importante no nosso cenário hoje, né? Essa questão da versatilidade, você poder armazenar no local que achar melhor, mais proveniente ali, mais próximo O da próximo à área, fazenda. próximo à área consumista. Sim, então essas vantagens que a gente leva para o produtor no sistema de silo bolsa, aliada, por exemplo, com as perdas que a gente acabou de falar aqui, né, a questão de perdas que chega próximo a zero, né, a gente compara muito com outros sistemas, né, de alimentação. Só que quando a gente fala a gente tenta falar até mais do nosso sistema, porque é colocar aquela pulga atrás da orelha do produtor que Certo. usa o outro, né? Assim, a gente não precisa nem falar do que ele perde, né? A gente Fala que coloca ganha. colocar o nosso que chega próximo de zero no sistema de silo bolsa. Isso aí. Então, eu acho que a vantagem competitiva a gente já tem com relação ao sistema de armazenagem em silo bolsa. O Paulo vai entrar mais no detalhe das máquinas, mas eu queria deixar isso assim, que o sistema em si é um sistema já consolidado aqui no Brasil e até aqui no oeste da Bahia. Ele está sendo fomentado principalmente com relação à pecuária. O grão já é Muito. consolidado, mas a pecuária a gente tem um mar aí de oportunidades. Então, eu vejo assim como a Unicamp, a Marche, trazendo essas soluções justamente para agregar para o produtor do Oeste Baiano. Posso complementar? Com certeza. Complementando aqui o Maicon e o Danilo, quando ele fala de versatilidade, tá? Quando vocês falam de versatilidade, posicionar a bolsa no local que seja estratégico para a operação, tá? Isso aí ganha tempo. Hoje, tempo é dinheiro, sempre foi. Além disso, a capacidade que a máquina tem de ser alta, ela tem uma alta produtividade e a versatilidade dos produtos que você pode colocar na bolsa, tá? Que isso aí confere também o poder ao produtor rural. Além da silagem de milho, a gente pode fazer Grão úmido. o grão úmido, que é outra máquina, né? Mas a gente pode colocar também caroço de algodão, a gente pode colocar polpa cítrica, a gente pode colocar Fazer snap blade, subproduto, que é muito snapled usado. também, você pode colocar. Então, o que eu quero dizer com isso? O produtor hoje tem a oportunidade de compra de um caroço de algodão no preço legal. Cara, onde que eu vou colocar isso? Eu vou precisar construir um barracão, construir uma trincheira? Não, Bolsa, armazena. entendeu? Vamos colocar na bolsa. Mas, só para mim entender aqui, Marco, fala pra gente aí, como foi que você surgiu essa ideia, cara, de trazer a Marcha para a Unicamp, trazendo esses produtos maravilhosos, que são produtos que até eu tenho experiência com esses produtos, de onde que surgiu essa ideia, como que você foi atrás dessa empresa, como que você achou essa empresa no mercado para você trazê-la para cá? Então, na verdade, a Marche, como falei, já vem de 3 a 4 anos de parceria, sempre buscando o quê? Parte a agricultura. A Unicamp, o mercado sempre foi voltado à agricultura. Há uns 4, 5 anos atrás deu start para voltar para a pecuária. E eu vejo ela como muita complementação de alguns produtos que a gente tem e é uma inovação nova. Se olhar aí, pô, quem coloca silagem dentro de bolsa?
Ninguém. Ninguém busca esse mercado. É que nem a gente falou da Ecograde. Sempre tem uma brecha no meio aí do mercado que tá aí. O mercado existe e ninguém demonstra. E a March está aí inovando, veio de agricultura, veio de armazenagem. E aí, cada vez mais a pecuária voltando, fazendo essa intercalagem, porque hoje, próprio oeste da Bahia, Tocantins, que é o mercado que a gente tem, fica muito difícil uma safra e safrinha. A gente tem que buscar uma safra intensiva e tentar uma safrinha ou buscar uma safrinha na pecuária. E essa safrinha na pecuária, quando você agrega custo-benefício ou transforma em proteína, fica na mão do produtor 2 safras cheias. Por quê? Porque a silagem transformada em proteína vem numa linha íntegra e ímpar junto com o próprio grão. Então, para o produtor rural que faz conta e analisa numa agricultura, numa pecuária intensiva, ele está com 2 safras cheias na mão. Então, isso, Paulo, que vem buscar essa parte aí hoje, tanto Tocantins quanto Bahia. E por que trazer para o oeste da Bahia? Porque a pecuária sempre aqui, como você falou, município XY, sempre empurrando, levando, e a gente tem que dar o start. Essa máquina é a primeira vez que vem para uma feira. A gente com o Danilo, eu cheguei, conversei, o Danilo ouviu nós. É uma máquina que eles trouxeram para dentro do nosso estante para a gente trabalhar, trazer cliente. Ontem a gente trouxe, mostrou o cliente, hoje de novo. E o cliente começa a propagar esse tipo de tecnologia, que até então não tinha. Então, É. esse start, hoje a gente tem que sair da mesmice, tem que inovar. O feijão com arroz já existe, agora nós temos que fazer o virado, nós temos que fazer o mexido, para fazer com que o produtor na ponta intensifique e ganhe mais. Só complementando o que o Marco falou e entrando assim em outro assunto também, para você que não é pecuarista, você é agricultor, certo? Você é um agricultor, você está na sua fazenda e você planta a braquiária para safrinha, né? Para safrinha não, para passar esse vaso sanitário. Geralmente, o que você deixa de matéria seca por hectare numa agricultura? 4 toneladas de matéria seca é minha palhada ideal, né? 4 toneladas de matéria seca por hectare. Se você planta um piatã, né, um rosiziense, você produz ali até 16 toneladas de matéria seca por hectare. Dando uma ideia, para você que é agricultor e está nos assistindo. Olha, se você colhe, se você planta 1.000 hectares, 1.000 hectares, e você colhe só um número, que foi o que eu consegui agora em uma fazenda, você tira em 1.000 hectares 6 milhões de reais de silagem, certo? Você não precisa ter o gado. Você tem um mercado para isso, você vende esse produto, é muito mais fácil você tirar de um silo bolsa do que tirar de um trincheira. Se você vende ele a quantidade, você pode fazer bolsas do tamanho da quantidade que você vende. Seu cliente, falando de um mercado, nós estamos falando de um produto final, que você entrega lá para o criador de bovino. Então você deixa de ser somente o pecuarista que está fazendo o sistema na fazenda, produzindo para você mesmo, para se transformar em um negócio. Né? Igual a fazenda do Fabrício, que estava aqui agora, Sim. a fazenda uruguaiana, ele viu essa brecha, comprou a marcha, comprou a máquina, colocou na fazenda e criou esse mercado, que é um mercado, é um mar azul. Né? A gente fala mar azul quando não tem nada. Então, criamos um insumo dentro de um processo que tem uma necessidade. E você que é pecuarista, que é agricultor, que tem a sua fazenda de agricultura e não mexe com gado, não trabalha com gado, no lugar de você pegar essa palhada, deixar o excesso, colhe o excesso e faz dinheiro. Esse dinheiro pode ser o dinheiro que você vai usar lá na frente. Esse dinheiro paga a máquina. É isso aí. Ele paga a máquina, ele paga o processo. Em Paulo, Compra aí, outra. em Paulo, Compra o outra. start, que até eu estava no Tocantins semana passada, retrasado, a gente estava com uns dias de campo de fenação. E aí a gente entrou em área que os caras perdem o time da fenação, porque a cultura adubo tá lá e vem. Aí eu falei, cara, aqui não dá mais fena, mas o que que eu faço agora? O capim Passo Grande, meu amigo, tá cachado, tá talo, tem cacho. Corta, silagem, meu amigo. Silagem, mete pra bolsa. Deixa brotar, depois você entra de novo pra fenação. Então, se o produtor saber, é a brecha, tá aí, ó. Vem com a agricultura, entra na fenação, para não perder nada de alimento. Passou a parte da maturação, deixa para o cacho, vem para silagem e volta de volta para o feno. Então, você vê que de um ciclo de cultura que a gente trabalhava antigamente aqui no oeste da Bahia, que era uma safra, às vezes você consegue fazer 3 a 4 ciclos, Sim. tá? Entrando na agricultura, volta para a fenação, silagem e ainda pega o rebrote. Então tem muita coisa aí que se nós pensar nas tecnologias, inovação da pecuária, agricultura, quando intercalar, é uma só.
E aí, hoje, o cara que está armazenando alimento, que antes era pisoteado pelo gado, ou perga plotá-lo, passado uma grade, ganha muito dinheiro nessas partes que não vem em setembro, julho, agosto, setembro, outubro, que o alimento não tem. Sim. E aí você consegue, na qualidade, armazenar e ter competição aí com uma pecuária aí que É uma parte ímpar. que está crescendo muito, que é o que você falou no início, que é a intensificação. Hoje a intensificação é o quê? Quantidade de animais por área, né? Menor a área, maior quantidade de animais. Para você fazer isso, você não consegue fazer isso somente em pasto. Tem a recria intensiva, tem uma RIP, né? Tem um sequestro, tem uma TIP, tem um semi-confinamento. Então, são estratégias que são trabalhadas dentro da fazenda que não são somente a pasto. Né? Um confinamento ele não é pasto. Sim. Se você quer montar um confinamento na fazenda, tá? O confinamento ele tem uma margem menor, mas o tempo que essa margem vai entrar para dentro da propriedade ele é maior. Então, um pecuarista que está iniciando, não, eu quero fazer um confinamento, mas eu não produzo alimento, eu não tenho como guardar o alimento, entendeu? Esse é uma entrada muito grande para essas máquinas que assim ele consegue produzir um alimento do lado do confinamento. Ele não precisa ir lá naquela área, pegar lá aquela extratora para tirar o alimento, andar com um caminhão. Eu tenho fazendas que são trabalhadas na Nova Zelândia que o consumo da silagem não é nem via fornecimento. Coloca uma cerca elétrica em cima do silo bolsa, e o gado, você vai abrindo o silo bolsa e o gado vai comendo a silagem. Você cortou outra fase no meio do fornecimento, né? Que é você tirar, extrair para poder fornecer para o gado. Tem essa parte, eu não sei se você já viu, né? Tem um amigo meu que é o Ernesto trabalha com cerca elétrica, e ele mostrando esse processo, e eu falei assim, cara, isso daí é feito com a máquina da marcha. Há 13 anos, a Unicampo Máquinas tem sido mais que uma empresa. Tem sido parceira do produtor rural, entregando tecnologia, inovação e confiança no campo. Fundada com o objetivo de transformar o mercado agrícola, a Unicampo Máquinas cresceu ao lado de quem produz. Somos uma empresa com tradição e, ao longo dos anos, mantivemos nosso compromisso com o campo, sempre acompanhando a evolução das necessidades dos nossos clientes. Para a Unicampo Máquinas, cada colaborador é uma parte fundamental do nosso sucesso. Mais do que uma equipe, formamos uma família que trabalha com propósito. Aqui, cada conquista é comemorada, cada desafio é superado juntos e o sentimento de pertencimento se reflete no nosso compromisso diário. Guiados pela missão de impulsionar a agricultura com qualidade e comprometimento, a Unicampo Máquinas acredita que inovação e responsabilidade social caminham lado a lado. Com um compromisso inabalável com o progresso e uma equipe dedicada, a Unicampo segue crescendo e se reinventando para ser líder em soluções agrícolas. Como é? Como é? Ingrain. Ingrain. É Ingrain. Ingrain. É Ingrain. Ingrain 900 é a máquina que a gente está vendo. Fala um pouquinho mais sobre essa máquina pra Falar um gente. pouquinho sobre a Ingrain 900. Tá. Ingrain 900 é uma máquina que ela vai te dar uma autonomia de 150 toneladas por hora, assim como eu vinha falado. É uma máquina que ela precisa de um trator de 120 cavalos para você operar e um operador. É uma máquina robusta, tá? É uma máquina de fácil manutenção. Máquina que você não vai ter, assim, problema quanto à peça, tá? São rolamentos, mancais, coisas simples, fáceis de serem operadas, tá? Nossa equipe técnica, nossa entrega vai fazer um trabalho muito bacana na hora da entrega técnica. Eles vão lá, vão ensinar como usa. Nossa equipe, nosso time, nossa consultoria está à disposição dos clientes, tá? Sempre para esclarecer qualquer dúvida operacional, tá? Mas se você tiver alguma outra pergunta sobre a máquina, essa parte é interessante você falar, porque assim, é uma parte que a Unicamp ela preza muito, que é a pós, certo? É a pós-venda. É como você irá trabalhar na máquina e quem irá te auxiliar na máquina. Né? Que é uma parte que o Maico pode falar muito bem, que é a parte da pós-venda da Unicamp, que é a entrega técnica desse produto. Participei da entrega técnica, entrega maravilhosa, a marcha está de parabéns, os profissionais são
ótimos profissionais, junto com o pessoal da Unicamp, que foi na fazenda, fez a entrega técnica, liga, pergunta, cara, e aí, como é que tá? Tá bom o uso? Tá fazendo do jeito certo? O inoculante tá indo do jeito certo? O Marco pode falar um pouquinho do pós-venda da Unicamp aí, que é sem igual. Paulo, assim, quando a gente fala inovação, tecnologia, intensivo, a gente sempre vai ter que ter alguns especialistas nos dando suporte. O que interessa, não adianta, quando a gente fala pós-venda, eu venho desde uma venda coerente, que o produto ideal a gente está vendendo para o cliente, para a gente trazer o quê? Não a venda, e sim a satisfação ou a solução do problema para o cliente. Que eu sempre digo, eu não vendo máquina, eu vendo soluções. E a pós-venda, uma venda consciente, gerando o quê? Quando o produto chegar até a ponta final, que é o cliente que nos interessa, ele ter a satisfação de uso. Que às vezes o operador é uma inovação, é uma Sim, tecnologia nova. Mesmo que às vezes não tenha um drone, não tenha um GPS, mas é uma máquina que vai sair do anormal para o normal. Então, um padrão da fazenda que não existia, vamos mudar isso. Então, isso é uma conscientização que vem desde o produtor, o proprietário, e na ponta quem vai operar. E aí entra todo o circuito dos técnicos nossos, a Marcha dá um suporte muito bom nessa parte, nos treina, para a gente fazer com que a máquina adquirida entregue a solução comprada. Então, sim. isso aí é muito interessante. Eu vim de pós-venda, como falei ontem, a minha equipe é pós-venda, para a gente vender uma máquina técnica. Hoje de manhã a gente já teve um treinamento com o Paulo de novo na equipe comercial. Sequenciamento, a gente tem esses treinamentos na equipe comercial para entregar a venda uma solução. Quando a gente vender uma solução, o cliente tem que usar essa solução. E aí o Sim. operador continua na parte de operação treinada. Isso é o que nos interessa. Show. Falando um pouquinho sobre a máquina, eu não reparei, não consegui dar uma olhada na máquina, a parte de inoculação, né, o inoculante que vai dentro da máquina. Você pode falar um pouquinho desse processo, como ele é aplicado, né, a homogeneidade desse produto, quantos litros cabe dentro da máquina de inoculante, quais são os bicos, onde eles estão espalhados aí dentro? Certo. Nessa máquina, Paulo, nessa máquina, infelizmente, o conjunto inoculador não está à mostra, tá? Uhum. Mas é um tanque com capacidade de 100 litros, tá? Uma das vantagens, como você falou, o inoculante, ele já vai ficar posicionado numa barra que está ali, e na entrada da máquina, ele já vai conseguir fazer esse spray. Ele vai colocar esse spray. O que que é a vantagem disso, Paulo? É que esse inoculante vai ter zero contato com a atmosfera, tá? Dali, a comida já vai chegar na máquina, vai ser inoculada e já vai entrar na bolsa direto. Então, você não deixa esse inoculante exposto à atmosfera durante muito tempo, tá? Então, assim, é um produto que já vem configurado para você fazer sua calda, né? Com inoculante e já vai direto na boca da máquina e ela já vai direto para a bolsa. Respondi tua pergunta, ficou mais alguma Respondeu, dúvida? respondeu a pergunta, respondeu a pergunta. Questão de produtividade da máquina. Você falou que ela faz 150 toneladas por hora, show de bola. Só que existe outros insumos que são trabalhados nela também, né? Como você falou, o algodão, o DDG, DDG, outros insumos. Qual que é a densidade desse produto? A densidade não, mas a produtividade também desse produto nessa máquina. vai variar de operação para operação, Sim. tá, Paulo? Vai variar de operação para operação, de como que você vai ajustar a tua operação, mas em torno de 150 toneladas também por hora, tá? É a capacidade produtiva dela. Pode subir, tá? Quando você afiar mais sua operação. O que pode variar também, Marco, é o seguinte: a distância que tá o seu produto, tá? Se eu tenho um produto que está um pouco mais afastado, a gente está falando de 150 toneladas por hora em fluxo contínuo, entendendo que vai ter ali No aquele momento vai fluxo parar. contínuo que vai continuar. Troca de Aí caminhão. troca de caminhão, tá? Mas a máquina em fluxo contínuo, tá? Ela vai entregar essa produtividade. Entendi. Falando um pouquinho sobre parâmetros técnicos no momento de fazer o ensilamento, né, de Uhum. fazer o silo bolsa. Como que é feito esse processo dentro da fazenda? Porque nós estamos falando da máquina, mas o processo que é feito com ela tem que ser falado, porque a pessoa ela tem que entender o que ela vai trazer de flexibilidade do dia a dia. Então, flexibilidade, né, como o Marco falou, que é ela ir a todo lugar, você fazer a todo lugar,
se tem uma fazenda grande, onde você tem pontos diferentes, onde tem um confinamento, você consegue fazer o seu silo lá na ponta, você consegue fazer o outro silo lá na área do gado, onde você vai fazer uma recria intensiva. Então, como que é essa parte técnica do preparo para poder fazer esse silo bolsa lá? Você consegue passar pra gente? Eu queria só fazer uma parte assim que a gente conversou sobre de entregar uma solução para o nosso cliente para aproveitar a maior eficiência, né? A gente tem as máquinas, por exemplo, a nossa Ingrain 900, que ela tem um desempenho de 150 toneladas hora, mas a gente tenta entregar para o cliente realmente utilizar essa capacidade da máquina, né? Ou tentar chegar mais próximo disso, né? Então, não tem como a gente estar ligado à nossa máquina com a questão da colheita, né? Então, até voltando um pouquinho atrás, assim, antes da Do assunto. gente falar da bolsa para dentro, né? Falando um pouco com relação à alimentação, então essa questão da alimentação vai estar ligado diretamente à colheita. E isso vai depender da área do produtor, da capacidade que ele tem para colher, você entendeu? Então, todo esse processo aí, a Marcha tem soluções para cada perfil de cliente, cada necessidade do nosso cliente, né? Então, a gente trouxe para a feira a Ingrain 900, mas a gente tem máquinas menores que vai também atender clientes, por exemplo, que colhe com a colheitadeira, por exemplo, que com a capacidade de 20 toneladas hora, você entendeu? Então, a gente tem diferentes tipos de máquinas para diferentes capacidades principalmente de colheita e velocidade de colheita dos nossos clientes. Então, a Ingrain 900, ela tem essa capacidade de 150 toneladas hora, ela vai depender, geralmente, por exemplo, na colheita de um autopropelida, que tem uma capacidade maior, né, do que algumas menores, mas ela varia de acordo com a capacidade de alimentação da máquina. A gente faz uma coisa mais prática assim, que ela tem a capacidade de embolsar descarregando um caminhão caçamba em torno de até 3 minutos, você entendeu? Então, Nossa, você capacidade, considerar né? produtividade um caçamba em é 3 gigante. minutos, você tem o produto compactado dentro da bolsa, que não é só alimentar a máquina, né? Sim, Eu estou falando 3 minutos do processo já finalizado, sim. que é a silagem sem contaminação nenhuma com oxigênio. Então, a gente considera essas 150 toneladas hora, mas a Marcha Brasil, ela traz soluções para diferentes tipos de capacidade de clientes, né? E principalmente velocidade de colheita. Sim. Então, é um recado importante assim que eu queria deixar, justamente que a gente tem as máquinas maiores, só que a gente atende todos os perfis de cliente. É, desde o pequeno a flexibilidade do cliente, Flexibilidade. né? Depende da necessidade. Como o Michael sempre frisa, tem que levar a solução Solução. ideal para cada tipo de pessoa, para cada operador, para cada fazendeiro, para cada gerente, para cada peão, para cada vaqueiro, o cara que está ali dentro fornecendo, o cara que está fazendo, o cara que está lá limpando o chão para fazer esse processo da máquina, né? Falando um pouquinho sobre as outras máquinas, né, que a Unicampo atende, que, que é as máquinas da marcha, o que vocês têm hoje aqui na Bahia Farm Show para entregar para o pessoal, para dar uma olhada, para entender um pouco mais sobre essas máquinas? Paulo, gostaria de responder uma pergunta anterior sobre a parte A parte operacional, operacional, sobre a verdade, parte verdade. operacional, tá, do silo bolsa. Quando você for instalar o silo bolsa na sua propriedade, nós vamos fazer o que o Danilo falou, nós vamos fazer primeiro o posicionamento da máquina para o cliente, nós vamos identificar a real necessidade do cliente, tá? Porque a gente consegue hoje pegar do pequeno ao grande produtor, a gente vai do micro ao macro. A Marcha pensa nas soluções, tá? Para atender todos os tipos de produtores de acordo com a necessidade de colheita, a máquina que ele está cortando. Então, nós vamos posicionar nosso equipamento de acordo com a real necessidade. Beleza. Passamos essa parte, fizemos o posicionamento da máquina, agora a gente já está trabalhando com instalar o silo bolsa. Vamos ter alguns cuidados na hora de fazer essa instalação do silo bolsa, tá? A gente vai procurar uma área, a gente vai pensar à frente, a gente vai, pô, será que aqui vai empoçar na hora que chover? Será que eu vou ter acesso à minha comida, tá? Quando eu for retirar? Então são coisas que você tem que estar atento. Onde que você vai posicionar suas bolsas, para você ter acesso a elas na hora da chuva, tá? Para você não empoçar o seu material. Você não quer um terreno que tenha pedra, você não quer um terreno muito acidentado. Ou seja, você vai precisar de um preparo. Isso aí, né, junto com a equipe da Unicamp, a gente é uma satisfação, é o nosso trabalho. Tá, fazer toda essa recomendação técnica, tirar essas dúvidas. Eu acho que isso é muito importante, a gente falar sobre o sistema de silo bolsa, Sim, tá? com certeza, com certeza. E E
Pode continuar. Pois não. Pode Sobre, continuar. sobre as outras máquinas que nós Ah, sim, trouxemos, sim. tá? A gente trouxe também uma Ingrain 65, que é uma máquina para essa está configurada para grão úmido, Sim. tá? E grão úmido hoje vem crescendo, é uma tendência, tá? E a palavra-chave do grão úmido, né, milho reidratado, é eficiência alimentar. É, o grão úmido, para quem não conhece, né, não é só milho quebrado e reidratado. Grão úmido, ele é uma fonte de energia para ser colocada dentro de uma dieta nutricional que você fornece para o seu gado, mais disponível. Né? Você consegue ter uma disponibilidade, né, desse amido mais rápido desse produto lá na dieta do seu bovino. Quando você fornece grão úmido, né, principalmente fornece não, quando você armazena grão úmido, o teor de perca é grande, não é pequeno. Quando você faz um trincheira de um grão úmido, né? Contato com o chão. Quando você abre 2, 3 dias, ele aberto, cara, você já começa a ficar mais escurinho, começa a ficar mais feio o negócio. Se você consegue embolsar ele, colocar ele embolsado e colocar por fases. Vamos supor, eu tenho um confinamento de 2.000 animais, mas eu tenho grão úmido dentro da fazenda, dentro de uma trincheira, para 5.000. Eu abri hoje, né, para fornecer para uns 2.000. Acabou o ciclo, eu fecho. Todo aquele que você fechou, ele teve acesso ao oxigênio, ele parou aquela fermentação, ele começa a apodrecer lá dentro, né? Começa a vir várias ninfas lá dentro do grão úmido. Sim. E acaba estragando aquele produto. Fazendo uma estratégia de embolsar ele, que foi uma parte que eu fiz agora na fazenda aqui próxima a Luiz Eduardo, a gente colocou quantidade de animal dentro de uma bolsa. Ah, quantos animais tem um ciclo do confinamento? Não, tem 2.000 animais. Cara, um ciclo tá aqui, outro ciclo tá aqui, outro ciclo tá aqui, outro ciclo tá aqui. Tá aí. Uma facilidade muito grande que a gente encontra. Hoje, como é que funciona? Finjo que eu não entendo de nada, mas fala pra gente como que funciona uma embolsadeira de grão úmido. Como que ela funciona, como que é o processo dela lá dentro. Como que funciona? Tá, vamos lá. Vamos falar especificamente dessa Ingrain 65. Depois eu vou falar um pouco do nosso lançamento, tá? Que é a Ingrain 91, que é bom a gente falar. Você vai receber esse milho, tá? Ele vai cair na moega. Você pode usar um dos nossos opcionais lá, o Transgrain, ou você pode usar uma bazuca, tá? Com chupim. Ela vai pegar, ela vai processar, ela vai inocular, Ela já quebra o grão. ela quebra, Então ela ela vem vai com um crack já ela para quebrar o tem grão. os rolos, tá? Ela vai ter o sistema quebrador dela. Ali ela vai quebrar, vai reidratar e vai inocular e armazenar para você dentro da bolsa com essa facilidade que você citou. Você Sim. pode fazer uma quantidade de comida para quantidade de cabeça, você pode posicionar esse material estrategicamente, você pode colher seu milho, como o Michael estava falando, você pode colher seu milho um pouco mais cedo para ter outra safra, é É outra outra safra. opção de negócio que você tem também. Você tira aquele milho antes e consegue fazer outro plantio, já é mais outro benefício, outra vantagem de você usar essa máquina para fazer o grão úmido. E eficiência, como você falou, é o que a gente busca, a gente oferecer uma comida de qualidade, tá, para o nosso animal, tá? Que a gente vai estar trazendo eficiência alimentar, a gente vai estar trazendo melhores resultados para o pecuarista, tá? E é o que a gente busca, É, otimizar os custos, otimizar a produção. você tá muito calado. Vou te fazer uma pergunta boa aqui. Fala. Hoje ela não faz somente o milho, né? Ela faz o grão úmido. Então a gente não pode fixar somente. Tem sorgo, tem milheto, tem milho, tem vários outros fontes de energia que são trabalhados. Essa máquina ela consegue fazer todos esses esses produtos que Produtos. transformam em subprodutos. Isso, a gente centraliza muito no milho, porque é a principal cultura, né, que a Aham, gente utiliza e principalmente o milho safrinha, né, sim. a gente fala, mas a gente não pode também deixar de falar do sorgo, né, que é uma cultura também que cresce bastante, principalmente aqui na Bahia principalmente no centro-oeste também. Então, são culturas aí que são utilizadas, a gente fala mais do sorgo, do milho, e as nossas máquinas são preparadas para isso, né. A gente tem o diferentes tipos de rolos justamente para opções de máquinas para quebrar esse produto, né. Então a gente tem o Paulo disse com relação ao milho, né, que a gente tem os rolos para quebrar o milho, e a gente também tem o rolo para quebrar o sorgo.
E até já linkando, né, a questão do sorgo, e é uma das dúvidas que o pecuarista tem com relação ao sorgo, que é o lançamento que a gente trouxe que a gente fez na AgriShow, que era uma demanda, a gente falando muito do que o mercado pede, né, e a Marcha sempre atenta a trazer essas soluções. A gente já vinha de vários anos, várias safras, o pessoal sinalizando com relação à questão do sorgo, né, de ter um Sim. produto, de ter essa opção e de ter um produto mais quebrado, né, a gente assim com a granulometria menor. E aí a gente trouxe para a AgriShow o lançamento que é a nossa Ingrain 91, que é com quebrador de martelo. Então foi o lançamento da AgriShow, essa máquina, e a gente já foi um sucesso ali no lançamento na AgriShow, recorde ali que a gente fez ali um lançamento e atraiu bastante justamente porque era uma demanda que o mercado já pedia. Então a gente trouxe a Ingrain 91 para a AgriShow, que é com um moinho de martelo, justamente para entregar para quem precisa uma granulometria menor, tanto para o sorgo, que a gente falou, e para o milho também. Então, assim, resumindo assim, Danilo, hoje não precisa trocar os crack, não troca os rolos e o próprio moinho faz qualquer produto ali, colocando tanto o milho quanto o sorgo, sem trocar os rolos. Isso, a gente tem a opção da 90, né, a Ingrain Sim, 90, que ela tem essas opções de diferentes tipos de rolos, né, tanto sim. o grosso, o Grosso, médio e o médio e fino. fino. Só que aí a gente trouxe essa opção com moinho de martelo, que seria uma outra máquina, né, isso seria uma outra máquina, que tem essa opção de você levar essa questão da granulometria menor, né. Além de outros fatores, assim, mas essa questão de entregar uma granulometria menor, a gente tem essa outra máquina. Então a Ingrain 90 vai continuar no nosso Sim, portfólio, ótimo, ótimo. a gente tem essa opção justamente porque ela atende bastante às demandas que o nosso produtor precisa, mas a gente tem essa solução que foi uma demanda pertinente aí do produtor rural. E Aí, nessa só um pouquinho, nessa parte do martelo, você troca alguma peneira ou tem alguma coisa ali para fazer com que ela, tipo, reconheça que o grão é menor que o milho, assim, para fazer a quebra? Como que ela é? Isso. já valeu a pergunta. Essa é uma pergunta interessante justamente porque essa versatilidade que a gente tanto fala aqui no podcast, ela vem com 5 opções de peneira, né. 5 jogos. 5 jogos, né, 5 de jogos. peneira. Então, além de entregar essa questão de ter o moinho de martelo, ela entrega ainda opções diferentes para o que o produtor vai precisar com a granulometria, né, Paulo? Sim, isso aí vai de acordo com a operação, com a recomendação do teu médico veterinário, do teu zootecnista, tá? E a gente traz esses 5 jogos para atender essas demandas, foi o que o Danilo falou. Então, pensando em atender esse pessoal que precisa de uma granulometria melhor, talvez um produtor de leite, né, que os animais têm uma Alta taxa de absorção. Alta alta taxa absorção. de passagem mais Mais alta, alta. tá? Daí é um produto que se posiciona muito bem. Tá. Falando um pouquinho sobre a questão do sorgo, eu gosto de falar o início porque as pessoas entendem a necessidade, né? Eu entendi a necessidade da 91 que você acabou de falar, porque é o seguinte, quando você tem um produto na fazenda que ele é somente vendido como... Porque o sorgo, para você trabalhar ele na dieta, você tem que moer ele, né? Você tem que Sim, moer. A obrigatoriedade dele é moer. O milho, se você faz um snap, você ainda nem precisa moer isso é tanto. Você só verdade. quebra em 4 pedacinhos ali, o milho já tem uma disponibilidade. Mas o sorgo em si, ele é uma fonte de energia mais barata. Ele tem um teor de proteína mais alto, que é o leite. Ele não tem tanta energia quanto o milho, mas ele tem já um teor de proteína. Ele consegue quebrar, diminuir o preço do custo da ração. Mas disponibilizar isso é mais difícil. Então, é uma solução legal de você disponibilizar, né, o amido desse cereal que você está colocando dentro da dieta, que é embutindo ele e umedecendo, que no caso fazer um grão úmido do sorgo. Eu nunca tinha ouvido falar, a primeira vez que eu ouvi falar. Por isso que eu perguntei, eu digo, deixa ele falar para ver se eu Se já é mesmo, né? se é mesmo. Mas assim, é uma parte muito interessante porque muita gente planta o sorgo. Então, o agricultor planta o sorgo, o pecuarista planta o sorgo, e muitas vezes ele faz o sorgo para colher o grão, para moer, aí depois de moído armazena, depois de armazenar, ele fornece. E aí, vamos falar de processo de novo, você cortou 3 processos no meio, você só colheu, passou na máquina, embutiu, pronto. A mesma máquina fez praticamente a mesma coisa. É uma parte bem interessante de falar. Questão de custo-benefício. Fala para mim de uma Igrain 900 ou uma 91, o que a Master traz de custo-benefício para dentro da fazenda em relação financeira?
de cara a gente já pode, Paulo, falar de redução de mão de obra, tá? O Brasil inteiro hoje sofre com um gargalo que é mão de obra. Difícil você achar operador, é cada vez mais escassa essa mão de obra. Então a gente já elimina aí uma quantidade muito grande de colaboradores. Gente, não eliminar no mau sentido, mas otimizar a operação, tá? Onde Tecnificar. tecnificar Tecnificar. tempo, quantidade de pessoas, tá? Então aqui a gente está trazendo uma solução que com uma máquina e um operador você faria uns 5, 6, 6. 6 funcionários 6 funcionários. de cara, custo-benefício. Perdas, tá? Perdas operacionais, com contaminação da comida, tá? Então, assim, são custos, benefícios, são pontos positivos que a gente leva da porteira para dentro, tá? A gente traz e coloca na fazenda do cara, né, do produtor, esse tipo de equipamento, tá? Que vai te dar aí uma autonomia, vai sobrar tempo o produtor tá rodando a fazenda, para ele estar buscando outros negócios, para ele estar fazendo outros negócios, para ele estar investindo em mais gado, tá investindo em genética, ele tá investindo em outras culturas, talvez. E eu acho que isso é muito interessante e muito importante. A alimentação animal ela é muito interessante, ela é muito importante. Eu convido todos vocês que estão aqui assistindo o podcast Pecuária 5.0, a Unicast, para vir aqui na Bahia Farm Show, aprender um pouco mais sobre essas máquinas, entender um pouco mais sobre essas máquinas, entender um pouco mais sobre essa pós-venda, entender um pouco mais sobre os serviços que a Unicampo presta. Essa empresa que a Unicampo trouxe para dentro do stand dele, convido todos vocês. Se vocês quiserem conhecer a Unicampo, ó, vou deixar um QR Code aqui em cima com todas as redes sociais da Unicampo, o contato de vendedor, a gente consegue deixar aqui para vocês entenderem um pouco mais. A Marcha vai estar aqui, né, com a Isso. Unicampo, prestando essa consultoria, essa assessoria dos produtos. Queria que o Michael deixasse a sua mensagem, assim, o que você consegue passar para o pessoal de informação que você está trazendo essas tecnologias novas, frisando novamente que você está sendo pioneiro em uma empresa de agricultura, trazer tecnologias pecuárias para aqui, para nossa região. Só frisando aí, Paulo, como que você falou aí, ó, amigo agricultor, principalmente o agricultor, que às vezes é muito resistente à pecuária, ou contra aí, mas vamos falar do agricultor, que aqui no oeste da Bahia é muito agricultor, que está tentando, buscando a safrinha na pecuária. Vem aqui com o stand da Unicampo Máquinas, aproveite que a gente está com especialistas de produto, para conhecer mais sobre os produtos da March e buscar uma safrinha de grande valia, uma safra cheia na pecuária. Então, esse convite que você fez, Paulo, eu quero intensificar e dizer que essa busca incessante da Unicampo em buscar tecnologias novas no meio da pecuária, buscar tecnologias novas na agricultura, com produtos novos, com fábricas idôneas, isso nunca vai parar. E agradecer ao Danilo que escutou essa pedida de nós trazer essa máquina aqui, trazer o Paulo aqui como especialista do produto em si na pecuária, porque a gente está aprendendo também com a marcha, aprendendo com o mercado, e nada mais válido a otimizar esse tempo que esses grandes profissionais estão aqui na prática vendo a máquina. Sim. Então, assim, estamos aqui para mostrar o produto. Quero deixar aqui o meu convite em nome de todos os colaboradores da Unicampo Máquina, eu como gestor. Venham fazer uma visita ao stand, venham fazer uma visita a essa belíssima feira e conhecer os produtos que a gente tanto fala, que às vezes é difícil trazer, tá aqui dentro do stand, é difícil às vezes trazer um especialista, e a gente faz aqui foco em loco no produto com o especialista. Sim. Então, deixa a mensagem da Unicampo, que a Unicampo sempre vai estar presente, e aquela ponta, né, Paulo? Produtor, fábrica e nós no meio, fazendo essa ponta pós-venda, fazendo essa intensificação do produto. Isso a gente não pode parar, é todo ano inovação. A March, eu tiro o chapéu, porque a March é uma empresa inovadora. Estamos aí falando agora da 90, já tem uma 91, que antes nós falávamos, pô, tem que estar 3 rolos na propriedade, a gente já está com uma 91 que não precisa. Então, você vê que quanto em curto prazo já intensificou. A gente falava aí de silo, trincheira, bolsa, hoje já está com uma máquina aí jogando, trazendo para a bolsa a parte da silagem, quem diria isso? Sim. Então, é uma pecuária que está mais inovador que um celular. Isso é verdade. Isso E uma é mensagem que você deixa, vocês da Marcha, né? É uma mensagem que vocês deixam para os pecuaristas, para os agricultores, para todos que estão nos ouvindo, que estão nos entendendo.
Olha, primeiramente a gente, em nome da Marcha, quer agradecer pela oportunidade de estar aqui nesse evento, né, na Bahia Farm Show, juntamente com a Unicamp. Parabéns pelo profissionalismo, tá? De todos vocês aqui, de todos os profissionais. Como o Maicon falou, a nossa empresa, a gente traz essa inovação. Hoje a gente traz esse poder de encurtar esse tempo de processamento dessa comida, barateando esse custo, tá? A gente demora menos tempo para ensilar esse material, tá? E a gente, mais uma vez, vamos convidar vocês para vir aqui, conhecer nossas máquinas, tirar as dúvidas de vocês, tá? Fazer parte aqui, né, desse momento de inovação, que eu acho que isso aí que é a chave aqui É para o todos nós. gargalo. Deixar as palavras também de agradecimento, né, e junto com as nossas parcerias e trazendo soluções, né, a Marcha fica, a fábrica, só para falar, fica no Rio Grande do Sul, então a fábrica 100% brasileira também, então ela está justamente atenada para saber as necessidades do produtor, do pecuarista, do agricultor, enfim, de atender todas as demandas e principalmente com a parceria dos nossos revendedores, de estar atento e junto trazendo essas soluções. Então, agradecer também pelo espaço aqui, acho que foi de bastante valia aí o nosso bate-papo e que nos acompanhe também na rede Sim. social. A minha mensagem, né, como sempre, venha visitar, né, aqui a Unicampo, venha entender, não só durante a feira, tá? Mas se você quiser conhecer também as máquinas da Unicampo, quer conhecer o serviço da Unicampo, a loja tá aqui em Luiz Eduardo, tem no Tocantins, cara, são várias lojas, são várias pessoas que atendem pela loja, que vão na sua fazenda. É uma equipe, é uma equipe. Porque a minha mensagem final que eu deixo é aquela mensagem que Michael sempre gosta de falar e é a mensagem que a gente leva para a vida. Juntos, Somos somos mais fortes. esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado e até a próxima.